Maravilha, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para adorar aquele que é o único digno de ser adorado. Sabemos que ainda estamos, mas creio eu que já no final de passarmos por esse momento que tem atribulado muitas pessoas, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus. Firmados e fundamentados nessa esperança, nós estamos aqui hoje para mais uma vez trazer uma palavra ao teu coração. Não sei se vai ser dia, tarde, noite ou madrugada que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas nesse tempo que você vai estar dedicando para poder ouvir uma palavra, esse tempo que você vai estar separando, talvez teu coração angustiado, aflito, tua alma está perturbada, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para essa proposta. E te convido, Deus de já, a iniciarmos este momento com Deus em oração. Soberano Deus, graças nós te damos, ó Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui. E nessa oportunidade nós estamos aqui para usar deste tempo, desses canais, deste meio, para poder trazer uma palavra, Senhor, de esperança aos corações que nos ouvem neste momento. Senhor, nós cremos que o Teu Espírito está a contemplar a toda a humanidade. E o Senhor é aquele que fala com cada um na sua individualidade. E eu tenho certeza que a Tua palavra que é viva há de falar aos corações neste momento. Por isso, ó Senhor Deus, crendo nisso, aqui nós estamos juntos para trazer essa palavra, para trazer esses louvores de adoração aos teus que se encontram neste momento. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós assim pedimos que a tua presença toque esses corações. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Deus tem uma palavra ao teu coração, é uma palavra de esperança. E eu te convido a abrir o teu coração. Eu convido você a deixar com que o Espírito Santo adentre no teu íntimo. Se quebranta e abra neste momento para que Ele faça morada na tua vida. Eu convido você a adorar, a celebrar ao Senhor aí, onde você está, juntamente com essas canções que estarão sendo entoadas para a glória do Senhor Jesus.
Louvado seja o nosso Deus, aleluias, glórias a Deus. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele conforta aos nossos corações. Pois bem, neste momento, eu quero trazer uma reflexão para você, falar um pouco sobre esperança. Nesses tempos em que, para muitos, ela tem se tornado pouca, ou para muitos até mesmo tem acabado e perdido a esperança. Eu quero ler aqui uma reflexão para você, que está no livro de Lamentações, uma passagem que eu amo, que fala muito ao meu coração, que me leva muito à reflexão, quando eu leio este versículo em específico, um momento de mudança, uma mudança de paradigmas, um tempo novo, uma nova maneira de ver a vida que eu entendo através aqui desse profeta, qual nós vamos falar, o profeta Jeremias. Nós estamos no capítulo de número 3, o verso, vamos ler a partir do verso 19, nós estaremos lendo, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Agora disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Em outras traduções vai te falar que eu quero trazer à memória, eu quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Existe uma história de um hino que, se eu não me engano, eu acho que um dos líderes eu acho que o R.R. Soares canta muito esse hino, e eu estava vendo um pouco sobre a história desse hino, que fala sobre decidir seguir a Jesus Cristo. Fala-se de missionários que foram para um país pregando o evangelho. Lá existia muito aquelas tribos, pessoas que dessa tribo tinham o costume de matar seus adversários e arrancava a cabeça e colocava as cabeças nas portas, colocava as cabeças nas paredes. E missionários foram para lá. E chegando lá, eles ganharam a família dessa tribo. E o chefe da tribo, ouvindo que essas pessoas estavam cultuando a esse outro Deus, que não era o Deus deles, manda chamar este homem com a sua família, e ele, a sua esposa e seus 2 filhos. E a história mostra que ele chega diante deste homem, ele é reunido diante das tribos e ele é incumbido, pressionado a mudar as suas convicções. E então o chefe fala com ele, muda, larga, e ele então solta essa seguinte expressão: eu decidi seguir a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E então o líder da tribo persistindo, dizendo, olha, vou acabar com os seus filhos, ou vou matar os seus filhos, e ele ainda permaneceu com ímpeto. Então, dado a ordem, os flecheiros daquela tribo acertam seus 2 filhos, a flecha traça os seus corpos, e eles caem mortos diante do pai. E então o chefe da tribo diz, e agora? Você vai perder a sua esperança no seu Cristo, as suas convicções? E ele repete a segunda frase. Aí ele repete dizendo, eu decidi seguir a Cristo, e repete, então eu não volto atrás não volto não. Então o chefe da tribo agora resolve matar a sua esposa. E depois de matar a sua esposa, ele fala, e agora você vai negar a Cristo? Ele repete agora sim essa segunda frase. Embora ninguém vá comigo, mesmo assim, eu seguirei atrás. Atrás eu não volto mais. E posteriormente, o chefe da tribo diz, então agora eu vou matar você. E então ele, como se ele vislumbrasse a cruz, ele diz, a cruz ela está na frente, diante de mim. E então o mundo ficou para trás. E para o mundo, eu não volto não, para o mundo eu não volto mais. O que me faz refletir e entender é que esse homem ele vive 2 pontos. Um ponto ao qual ele tinha suas convicções. Ele é ministrado sobre a esperança, sobre um Cristo. E então, sendo ministrado sobre essa palavra que os missionários levaram para ele então
foi encher o seu coração de uma esperança e de uma convicção que vai além de tudo aquilo que ele conhecia e que ele vivia. E então, diante daquelas convicções, ele agora é colocado diante do chefe daquela tribo, ao ponto de perder toda a sua família e ao ponto de perder a sua vida. E com as suas convicções, ele agora passa de um momento a qual ele conheceu uma esperança, passa por um momento agora de angústia e tribulação. E mesmo assim, ele permanece com esperança. E ali deu fim aos seus filhos, à sua esposa e à sua própria vida. E o interessante é que depois disso, o chefe da tribo, vendo as convicções daquele homem e daquela família, ele se rende a Jesus Cristo naquele dia, em que os corpos daqueles que ali estavam mortos, ele fala, vale a pena, essa pessoa morreu por esse Deus deve valer a pena. E então a história diz que ele se converte e posteriormente toda a tribo também se converte a Jesus Cristo. Diante disso, eu quero falar com vocês que é possível passar por tribulações, é possível passar por momentos difíceis na nossa vida, por traumas, por circunstâncias em que nós nos envolve. Nós vemos aqui esse homem chamado Jeremias passando por um momento terrível ao qual havia passado Judá, sendo invadida, sendo destruída, aquela cidade que foi arrombada, queimada, vivia um tempo tão cruel aquele país. Aquele povo foi perseguido, aquele povo foi escravizado, era um momento de angústias, era um momento de sofrimento, momento de incerteza, de desesperança. Você vê no início, no verso 3, ele falando, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele continua dizendo no verso 2, ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz, deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Aí ele continua, ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho, assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Circunvalou-me, cercou-me, e eu não posso sair. Ele agravou-me os grilhões, ainda quando clamo e grito, ele excluiu a minha oração. Olha o que ele está falando aqui. E ele continua dizendo, fez-me como urso de emboscada a um leão em esconderijos. Fala que desviou os caminhos, armou o arco e me impôs como um alvo a flecha. Você vai ver aqui este homem agora entrando por essa visão em que ele tem. Aqui nós podemos ver que ele está neste momento, nesses versículos que nós lemos anteriormente, você vê que ele está falando de um momento de angústias e tribulação. Você vai ver aqui esse homem como se ele parasse diante das circunstâncias da vida dele agora, diante de tudo aquilo que ele assolava, diante de todo o sofrimento, diante das suas percas, diante das calamidades. Você vai ver esse homem agora olhando, qual o cenário que esse homem está vendo? Ele está olhando para a vida dele agora, o que ele está vendo? Para poder chegar a esse ponto de falar tantas coisas, de falar de tanto sofrimento, de tanta angústia. Aonde está a visão dele? É como se ele parasse, é como se ele colocasse diante dos seus olhos, isso é a vida que eu estou vivendo. E muitas das vezes isso acontece com as pessoas. Quantas vezes a gente conversa com pessoas e que só sai dos seus lábios desilusões, fracassos. Você não vê a pessoa olhar para o futuro e falar que ainda pode ter jeito, que ainda pode ter solução para os seus problemas. Ele perde a expectativa, a esperança, os sonhos e vai se envaidecendo até perder a sua própria vida. Então, nesse cenário, nós vemos esse homem aqui, nessa tristeza. E então, olhando só para esse cenário, eu me lembrei agora do poeta italiano Dante Alighieri, que ele tem uma expressão que diz assim, ele tem a visão como se fosse na porta do inferno a seguinte frase, vós que entrais, deixais de fora toda esperança. Ao meu entender, sabe o que ele está dizendo? O momento de sofrer é eterno. Não tem mais saída. Diante dessa expressão de Dante Alighieri, ele está dizendo que quando você adentrar por essa porta, quando você estiver nesse ambiente, vai estar congelado, vai estar
paralisado. Ou seja, é só esse cenário que você vai ver. É só esse estilo de vida, podemos dizer assim, é só isso que você vai ver, é só sofrimento. Não tem esperança mais. E muitas pessoas olhando para isso, é como se desse lá uma pausa nessa cena de terror da vida, e às vezes você está fazendo isso nesse momento. Mas hoje eu quero te falar ao seu coração, assim como este homem visualizou algumas coisas, eu quero e creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Porque aqui no verso 21, quando ele chega agora, é como se ele desse uma pausa nessas circunstâncias e agora ele começasse um novo tempo. Ele começasse agora a vislumbrar uma outra vida, outras possibilidades. É como se ele dissesse, essa vida de sofrimento, eu não sou obrigado a viver isso, não é para isso, não é para sempre. Existe algo melhor, tem como estar toda essa calamidade, essa diversidade, tem como ela está aí, mas tem como eu ver a vida de forma diferente. Tem como eu ter expectativas, tem como eu vislumbrar algo maior e melhor. Não é por causa das circunstâncias que eu tenho que viver assim. Então ele agora fala, a questão está na maneira com que eu penso, a questão está como eu vejo. Então ele fala, então eu quero agora mudar a minha maneira de pensar e de ver, eu quero trazer à minha memória, não aquilo que me dá desespero ou desesperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluias, glórias a Deus. Eu me lembro de um livro, de uma história, de uma criança que estava lendo um livro, e a mãe dele, ele estava lendo um livro sobre um príncipe que quer resgatar a princesa, e então a sua mãe o chama para fazer, eu acho que para se alimentar, e então ele para o livro bem aonde o príncipe estava indo para salvar a princesa. E então ele pega e já ansioso para poder ver logo o final da história, ele folheia o livro lá e já joga lá para o final, e ele vê o resultado final. No final da história ele vê o príncipe e a princesa juntos, felizes, no casamento, no castelo, enfim, tudo deu certo para eles. E de repente ele volta a ler, bem no início, bem aonde ele tinha parado, e onde ele tinha parado, o guerreiro, o príncipe estava guerreando, quase desfalendo as suas forças, já meio que naquela cena que quase que perdendo a batalha. Então o menininho, na sua inocência, começa a gritar para o príncipe dizendo, não pare, continua, eu já vi o final da tua história, e você venceu esses guerreiros aí, foi lá e resgatou a princesa, continue, não pare de lutar. É isso que eu quero falar ao seu coração nesta noite. Não perca a tua esperança. Tenha esperança. A grande questão, esperança, é em quem? Em que você está depositando a sua esperança? A esperança, ela vai nesse confronto, onde a questão da esperança com o desejo. O desejo eu desejo, quantos desejos nossos não foram frustrados esse ano, não é? Eu mesmo desejei tantas coisas diferentes esse ano, que já não consigo mais realizar. Mas era o desejo, eu desejava diferente. E quantas vezes você desejou a casa, o carro, o casamento, a profissão, o concurso, desejou envelhecer, desejou ter saúde, sempre, enfim, eu não sei quais foram os teus desejos. Mas a grande questão é que nem sempre os nossos desejos serão realizados. Mas não é porque eles não são realizados que nós precisamos viver uma vida de aflições, de angústias e desesperos. Eu quero te convidar a ter esperança. E é aonde você tem colocado o teu desejo. A tua esperança tem que ser no Senhor. Então é por isso que ele vai entrar aqui agora nesse verso dizendo, eu quero colocar na minha mente o que me dá a esperança. É como se ele dissesse, então eu vou olhar para o futuro. É como dizendo em quem nós colocamos os nossos desejos, a nossa esperança. É por isso, quando Davi ele faz menção no Salmo, ele diz, se eu não me engano, Salmo 56, 17, se eu não me engano, ele vai falar assim, olha, eu elevo os meus olhos para os montes. Na tradição, os deuses vivem nos montes. Existem deuses dos montes, existem aqueles ditados sobre pedir licenças para entrar em florestas, enfim. Então ele está dizendo, eleva os meus olhos para os deuses da natureza, Deus do sol, Deus da chuva, não sei, eu elevo os meus olhos para essas questões aqui, as possibilidades aqui. E de onde vai me vir o socorro? Então ele diz, o meu socorro, ele não vem daqui, ele vem de lá. O meu socorro vem do Senhor que fez
os céus e a terra. Esse homem aqui, ele entende isso. Ele começa a vislumbrar agora, podemos dizer assim, o que Deus já havia feito com o teu povo no passado. Sobre o Deus em que era o Deus dos seus antepassados. Ele então começa a quebrantar o seu coração, talvez também, como o salmista diz, que um coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. E então agora ele se volta para Deus. Então agora ele chega para Deus entendendo que Deus é a esperança. Porque a esperança, meu amigo, tem que estar baseada em uma promessa. E ele então entende que o Deus dele havia feito promessa aos seus antepassados. O Deus que te fez a promessa, que as promessas do Senhor estão aqui, a palavra de Deus diz que ele vela para cumprir as suas palavras. Ele fica acordado para cumprir. Se todas as palavras que saíram dos lábios do Senhor tem dele o sim, tem dele o aval, tem dele o amém, vai cumprir. Deus, que nós estejamos dentro dos propósitos de Deus, nós desfrutaremos tanto dos benefícios do Senhor Jesus. E nesse momento de angústia e de desespero, ele agora, olhando esse cenário, o que ele faz? O que eu e você temos que fazer sempre. Davi, quando a cidade deles é sitiada, quando é roubada os seus pertences, é roubada as suas esposas, eles levam tudo. Davi, juntamente com seus guerreiros, chegam diante daquela situação, aquela calamidade agora, diz que eles ficaram aflitos, angustiados. O coração deles, dizem que eles já não aguentavam mais se lamentar. Era tamanha dor e angústia. De repente, os próprios que estavam com Davi, os amigos, seus soldados, se voltam para ele querendo apedrejá-lo, querendo matá-lo. Você já parou para pensar numa situação dessa? Naquele momento. Mas sabe o que Davi faz? Ele se volta para Deus. Ele pega lá o colete sacerdotal, ele vai para a presença do Senhor e começa a clamar e buscar a Deus, porque Deus era a esperança de Davi. E então esse homem agora, ele entende isso. Ele entende agora essa situação, ele descreve tudo. E ele está dizendo, eu não posso andar por visão, por vista, eu tenho que andar por visão. Eu não posso estar fundamentado aqui nessa questão circunstancial. Eu tenho que ver além. Mas para mim ver além, entender que eu vou chegar além, eu tenho que me fundamentar em quê? Em quem fez promessa? Foi Deus. Deus estaria com aquela nação. Eles eram escolhidos de Deus. Então ele volta agora como se ele tirasse os olhos e ele olhasse e fala, poxa, não tem nada nessa terra. Deixa eu te falar, muitas vezes a gente olha ao nosso redor. A gente olha para todo lado, sei lá qual o problema que a gente, às vezes você está vivendo, ou a gente está vivendo, ou vai viver. Mas você pode olhar para todas as direções. Você pode não encontrar ninguém, ou encontrar pessoas que não é capaz de resolver o teu problema. Talvez você receba uma notícia de um diagnóstico, notícias de que vai ser desempregado, não sei o que você vai viver. Mas eu te convido a olhar para o Senhor que fez os céus e a terra. Esse homem agora, ele volta dizendo, eu vou botar aqui na minha mente o que me dá esperança. O Deus das segundas chances e da oportunidade. Aí você vai ver agora uma mudança de vida, uma mudança de posicionamento, uma mudança total, de uma visão, parece que nem a mesma pessoa que está aqui escrevendo. Você vai ver até no verso 18, ele falando sobre perder a esperança, que já pereceu as suas forças, e de repente agora você vai vendo ele falar assim, que quer trazer a memória. Por que vai dar esperança, Jeremias? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. A misericórdia do Senhor, esse amor de Deus sobre nós, essas segundas oportunidades, esse olhar de Deus para o ser humano que pode desnudar a sua alma. Talvez você consiga colocar máscaras para andar para todo lado. E quando eu falo máscara, não é essa máscara literal que a gente está usando aí, não. Uma aparência de felicidade, uma aparência de que está tudo bem, mas o teu coração está perturbado, angustiado, e você com medo de falar para as pessoas que está mal, de assumir os teus pecados, os teus flagelos, de assumir os teus traumas. Você veste uma máscara.
Mas esse Deus que te desnuda, Ele te desnuda não para apontar o dedo para você ou te condenar. Ele te desnuda porque a sua misericórdia, o seu amor é com você. Não importa quantas vezes você pecou, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes eu já orei, falando: Deus, o Senhor ainda acredita em mim, me dá chance. Senhor, me dá mais oportunidade. Senhor, o Senhor acredita em mim de novo. Orando a Deus, pedindo a Deus para acreditar em mim. Então, quando eu leio isso, quando eu sinto tudo isso, eu vejo que o meu Deus, a misericórdia dele, ele diz: ela não tem fim. Não precisa ter medo, a misericórdia do Senhor não tem fim. Então ele segue: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele é fiel. Mesmo que nós quebramos, mesmo que nós erramos, Ele permanece fiel no mesmo lugar. Não é Deus que nos abandona, somos nós que abandonamos Deus. Vamos lá. Então ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Olha o que a alma dele agora está dizendo. A minha porção é o Senhor. Não é essa angústia, não é essas questões que eu desejava tanto. Minha porção às vezes é a casa, é o carro, é isso, é aquilo. Não, a minha porção, o que eu desejo, os meus desejos, os meus anseios, é o Senhor. O que eu quero, o que eu preciso, é por isso que o salmista diz: agrada-te do Senhor, ou seja, tenha Deus como o suficiente. Então ele diz: a minha porção, os meus desejos é o Senhor. Assim agora, diz a minha alma. Portanto, eu vou esperar no Senhor. Porque bom é o Senhor para os que se atêm nele. Olha como é que esse homem mudou as suas convicções. Deus seja a nossa porção, a minha porção. Que Ele seja os nossos anseios, que Ele seja os nossos desejos. Que Deus seja tudo quanto nós venhamos precisar. Eu me lembrei e deixei marcado aqui, quando eu estava refletindo sobre isso, quando nós entendemos que Deus, quantas vezes nós nos angustiamos e entramos em crises, porque a nossa porção tem sido outras coisas. Deus não tem sido os nossos anseios. Aí você sofre perdas na vida, porque a vida não é um mar de rosa. Deus não prometeu que você seria e realizaria todos os teus sonhos e os teus desejos aqui na terra. Eu não sei o quanto o mundo tem te dado, eu não sei qual é a tua participação, a parcela nesse mundo. O que importa é o quanto Deus será glorificado no que você vai ver. A questão não é conosco, é Deus. E mediante essa maneira de nós demonstrarmos quem somos neste mundo e o que nós queremos, o que é fundamental em nossa vida, Deus permite com que nós passamos por atribulações e dificuldades. Deus permite nós chegarmos em situações de angústias para nós vermos para quem nós vamos voltarmos. É como se fosse uma esponja. E nessa esponja você colocasse água, quando você aperta vai sair água da esponja. É como se Deus permitisse esse aperto para ver o que vai sair de nós, o que vai sair do Tiago, o que realmente está dentro dele. Então às vezes Deus permite na nossa vida nós passarmos por percas. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, e talvez você não é o que você gostaria de ser, não está vivendo o que você gostaria de viver, não tem o que você gostaria de ter. Talvez você perdeu coisas que você gosta, que você amava, que você tinha. A vida vai ser assim. Mas Deus quer saber se Ele é o suficiente para as nossas vidas, se Ele é a nossa porção. E em Abacuque, eu vejo no início também um homem que quer chegar diante de Deus. Ele fala sobre assim: eu vou subir e vou ficar lá de vigia, para me ver realmente o que o Senhor vai fazer. Ele apontando como se ele quisesse questionar a Deus sobre o que Deus tem ou não que fazer. Muitas das vezes nós somos assim. Mas quando esse homem, ele entende que Deus é tudo e é o suficiente, e é a esperança que ele tem que ter, olha o que ele diz. Abacuque, eu estou agora no Abacuque 3,17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo? Para mim ter a minha esperança não tem que estar no mundo. A minha esperança tem que estar no Senhor. É por isso que aquela história que nós lemos de um homem que perdeu a família e depois perdeu a sua própria vida por entender que a esperança dele não estava aqui nessa terra. Estava no Senhor.
Nós lemos sobre Jó, quando ele fala sobre, por fim, Deus se levantaria e ele estaria com Deus. Ei, é isso que Deus quer de nós. Nesse momento que você vive, nem sei qual é o tempo que você está vivendo na sua vida, existe esperança e a promessa de Deus é que Ele estaria conosco. Ele estaria te confortando como está agora nesse momento, te consolando, te dizendo: eu sou contigo, eu estou contigo, continue, persevere. E a grande esperança que está acima de tudo isso é a esperança da vida eterna. E quando nós entendemos, quando este homem traz à memória o que dá esperança, não tem nada neste mundo que faça você viver abalado, angustiado e em sofrimento. É por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas em situações que estão nas suas circunstâncias de desespero, mas com esperança, com sorriso e em paz, porque a paz que vence o mundo é a paz em crer em Jesus Cristo. E muitas pessoas acham que vencer no mundo, ter posses, ter influência, é o que faz feliz. Uma certa feita, um pastor foi chamado na Bahia para poder aconselhar um homem que estava trancado dentro do seu escritório, porque havia feito uma aplicação financeira e havia perdido alguns milhões. E perdendo esses milhões, sobrou para ele alguns outros milhões ainda. E o dinheiro que sobrava colocava ele acima de 90% da população brasileira com a riqueza que ele tinha. Um cara rico, mas ele estava querendo suicidar porque havia perdido um pouco da sua fortuna. Perdeu a esperança. Mas neste momento eu quero te dizer que a esperança está no Senhor. E não importa o que venha a viver, não importa as angústias e as tribulações. Quando este homem agora olha para as calamidades, dentro de si lhe dá angústia e desespero. Mas quando ele olha agora para Deus, ele se alegra. Quando ele olha agora para Deus, ele está dizendo: isso não é nada perante o que Ele é. A minha porção, a misericórdia, as segundas chances, as oportunidades, cada manhã, esse hoje, esse presente que Deus te deu, esse momento agora, é a oportunidade de Deus, é o amor de Deus para te alcançar, para trabalhar na tua vida e na tua existência. E então não vai ter nada que vai abalar a tua vida e a tua existência, porque Deus é a razão da tua vida. Eu quero finalizar com uma história, também de um hino, que fala de um homem que era muito rico. Ele viveu no século XVIII, em Nova York, era advogado, e ele havia investido muito das suas riquezas em Chicago, e, como vocês sabem, através da história, teve um incêndio em Chicago, no ano de 71, e ele perdeu muito das suas riquezas. E nesse intervalo de perder as suas riquezas, passou-se algum tempo, ele perdeu seu filho de 4 anos, então ele resolve fazer uma viagem com a sua família, se eu não me engano, para a Inglaterra, e manda a sua família, que era a sua esposa, com 4 filhas que eles tinham. Ele fala: vocês vão na frente e eu vou depois. E então, quando eles foram, de repente ele recebeu um bilhete dizendo o seguinte: salva e sozinha. Era sua esposa Ana que havia mandado um bilhete, foi encontrada depois de algum tempo, porque o navio em que elas estavam havia sido, se eu não me engano, atacado. Enfim, ele afundou. E ele perdeu as 4 filhas e só a esposa dele que foi salva. Então ele embarca novamente, ele embarca em outro barco e vai correndo em encontro à filha dele. E então a mulher dele chama Ana, e tinha uma filha que chamava Ame, de 11 anos, Med, de 9 anos, Bessie, de 7, e Taneta, acho que é assim que pronuncia, de 2 anos de idade. E então, quando ele fala para o comandante: quando estiver passando para o local exato, aonde o navio que as minhas filhas afundaram, aonde elas morreram, eu quero que você me chama. Então ele estava lá na sua cabine, no seu local, recebeu o chamado, falou: foi bem aqui. Ele desceu para o local e diz que lá ele escreveu essa seguinte frase: tudo está bem com a minha alma, porque eu sou feliz tendo Jesus. Isso marca muito a minha vida, mexe muito comigo, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a esperança. A esperança, a gente ainda talvez vai viver, não é o meu desejo, mas talvez a gente viva ainda momentos mais difíceis dentro de tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu quero me fundamentar em Jesus Cristo. Eu quero te convidar a colocar a sua esperança no Senhor que fez os céus e a terra. Talvez
a gente não venha conquistar tudo o que queremos, mas a nossa salvação Ele já nos deu lá na cruz. Agarremos nisso, tendo Ele como o suficiente em nossa vida. Ele é a minha esperança. Minha esperança não é o governo, minha esperança não é o recurso financeiro, não é as pessoas que me dão serviço, minha esperança tem que ser o Senhor. A esperança é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz caminhar, acordar, dizendo amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. E eu tenho certeza que chegará o dia da eternidade e você verá que realmente o amanhã foi muito melhor do que tudo isso que você possa ter vivido aqui na terra. Baseado nisso, crendo nessa esperança que é Jesus, eu te convido, abra o teu coração, receba Jesus aí neste local, onde você estiver, porque Ele é a tua esperança. Vou fazer aqui uma rápida oração com você e nós já estamos encerrando este momento aqui. Soberano Deus, muito obrigado por falar primeiro ao meu coração. Tudo isso quanto o Senhor ministrou em minha vida, o Senhor é um Deus que nos dá oportunidades, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, todos os dias nos é colocado diante de nós, para a oportunidade de assim evidenciarmos, Senhor, o que queremos. Senhor Deus, todos os dias o Senhor olha para nós e não importa quanto pecadores e errantes nós somos, o Senhor é um Deus que está de braços abertos, nos chamando, Senhor, para um relacionamento novamente, para um momento de intimidade. Senhor Deus, nós cremos nisso. Senhor, que o Teu amor continue, Senhor, alcançando essas pessoas e que essas pessoas que ouviram isso possam crer neste momento e se entregar, Senhor Jesus. Senhor, não importa como serão turbulentas as ondas, qual sejam os vendavais e tempestades, o que importa é que o Senhor esteja conosco, nós conseguiremos passar tudo isso. Senhor Deus, conforte esses corações. Senhor, que esses lares sejam alcançados agora, por esse tempo de calamidade que está vivendo, mas por um tempo de esperança. Eu creio, Senhor, numa nova história. Eu creio, Senhor, em um tempo, Senhor, em que nós estaremos sempre em paz. E é a paz que excede todo o entendimento, porque não é a paz que o mundo dá baseado em circunstâncias, mas é uma paz no Senhor Jesus. E o Senhor é fiel para cumprir as Tuas palavras. Que coloquemos, Senhor, a nossa esperança em Ti, entendendo, Senhor Deus, que mesmo que esteja um caos, o Senhor está no governo e no controle, e nada sai do Teu controle, porque o Senhor é o Deus que está acima de tudo e de todos. Por isso, Senhor, nós vivemos aqui com a esperança, crendo, Senhor, numa eternidade de glória, de paz, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que essa esperança esteja na tua vida.